igreja? Amém. Amém. Quem estava aqui ontem? Glória a Deus. Foram abençoados? Amém. Amém. Glória a Deus. Para você que não esteve aqui ontem, foi uma bênção. Deus tocou todas as crianças, receberam dons de Deus, foram cheias do Espírito Santo, foi uma bênção. E hoje tem mais, amém? E irmãos, essa aula aqui é uma aula muito difícil. Eu acredito que talvez seja a aula mais difícil da Aliança de Fogo que eu já tive que ministrar. Porque é algo complicado da gente trazer para a igreja, porque a gente vai tocar em áreas aqui hoje que é muito falado aí fora. Só que a igreja foi chamada para ir na contramão do mundo, né? Só que você que esteve aqui na escola já tem um conhecimento daquilo que nós estávamos falando ontem, né? Acredito que vai ficar mais fácil a compreensão. E para você que não esteve, eu vou tentar resumir o máximo possível do que é o Shemitah, daquilo que nós estamos falando, para que você compreenda. Mas eu quero falar algo para você. Pai e mãe, levante a mão, pai e mãe que tem aqui. Mesmo que você não esteve aqui ontem, preste atenção no que o Senhor vai falar hoje. É muito importante para a vida dos seus filhos isso que nós vamos expor hoje, amém? Abra aí a sua Bíblia comigo. Vamos lá no Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Glória a Deus, porque vocês já ouviram a maioria das coisas que nós vamos expor aqui nessa aula. Vocês não são a multidão, nós não somos a multidão. Não importa o que o mundo aí fora está falando, nós não somos a multidão. Glória a Deus por tudo que o Senhor veio falando aqui durante esse culto. Estamos alinhados com o Espírito Santo. Amém? 2 Coríntios 5, 20 diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade aqui. Te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui falando da sua palavra. Em nome de Jesus, consagramos mais uma vez as nossas vidas diante do seu altar. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nessa escola. Te pedimos que o Senhor possa, em nome de Jesus, continuar fazendo a sua obra e trazendo a sua palavra sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, nós estamos aqui na Manancial falando sobre o mês do romper financeiro, certo? E nós temos visto o quanto o Senhor tem feito grandes coisas. Acho que no domingo passado teve mais que 12 testemunhos por aí. É uma bênção a gente estar vendo tudo que Deus está movimentando aqui. Só que hoje o Senhor colocou no meu coração de falar com vocês acerca de prosperidade. Prosperidade é diferente de finanças, porque tem pessoa que tem dinheiro, mas mesmo ela tendo dinheiro, ela não é próspera. Tem pessoas que têm camas boas, mas poucas pessoas têm sono, o sono do justo. Muitas pessoas têm casas bonitas, mas poucas pessoas têm um lar estruturado. Muitas mulheres têm um esposo, mas poucas mulheres têm um sacerdote no lar. Prosperidade não significa daquilo que você tem. Prosperidade é aquilo que você é aquilo que você exerce. Então eu quero trazer aqui para vocês o que a palavra de Deus nos ensina acerca do que há de melhor acerca de prosperidade, que é a nossa família. Se você tiver dinheiro, se você tiver com as suas contas pagas, se o seu lar estiver desestruturado, de nada vale tudo isso. Porque o nosso chamado começa no lar. Nada do que você faça na igreja vai compensar o que você não faz em casa. Então o Senhor quer mostrar hoje para nós o que é prosperidade de verdade. Amém? Nós lemos aqui que nós temos que ser embaixadores do reino de Deus. E o que é um embaixador? O embaixador é uma pessoa que representa a nação dele em outro lugar. Então vamos supor que eu sou um embaixador aqui dos Estados Unidos. Eu estaria aqui apresentando para vocês o que tem de melhor nos Estados Unidos. Eu estaria representando para vocês as marcas, falaria aqui da Nike, da Adidas, da Coca-Cola, falaria do que tem de bom para chamar a atenção de vocês, ok? Então o embaixador é aquele que apresenta o que tem de melhor no seu reino. E a Bíblia fala que nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, somos embaixadores do reino de Deus na terra. O que isso significa? Nós temos a missão de influenciar a nossa nação.
Só que aí eu te pergunto, o que é mais fácil? A igreja influenciar o Brasil ou a cultura brasileira influenciar a igreja? O que é mais fácil? Os jovens cristãos influenciarem os jovens do Brasil ou os jovens do Brasil influenciarem os jovens cristãos? O que é mais fácil? As crianças cristãs influenciarem as crianças do Brasil ou as crianças do Brasil influenciarem as crianças cristãs? Nós estamos vivendo, irmãos, uma crise de identidade na nossa geração. E nós, como igreja, precisamos sair de uma bolha gospel. Porque nós estamos, muitas vezes, vendo um evangelho que não reflete lá fora na sociedade. A parte mais importante do culto é quando fecha a porta ali. Começou o culto lá fora. E como que está a nossa vida lá fora? Dentro disso, irmãos, eu quero trazer para vocês algo muito importante. Nós temos que ser embaixadores do reino de Deus na terra. E hoje aqui eu quero expor para vocês alguns princípios do reino de Deus. Alguns princípios que a palavra de Deus nos ensina, que nós como cristãos devemos exercer lá fora. O cristão ele não deve vir na igreja, o cristão ele deve ser a igreja. A igreja ela não tem 4 paredes, ela tem 2 pernas. Nós somos a igreja onde nós estamos. Então eu quero falar isso com vocês. Será que a cultura do lugar onde nós estamos está influenciando a nossa vida? Ou nós que estamos cumprindo a palavra de Deus estamos influenciando os lugares onde nós estamos? Eu quero que você reflita nisso durante essa ministração aqui, ok? Então, trazendo esse contexto aqui, irmãos, eu quero falar algo rápido. No ano passado, nós fizemos uma viagem missionária, Aliança de Fogo e MR Missões na época, hoje ainda. Nós fizemos uma viagem missionária para Brasília, vocês se lembram, certo? Nós fomos para Brasília, oramos lá, profetizamos e na volta de Brasília o Senhor me deu um sonho. E eu estava dormindo e o Senhor me mostrou que eu estava vindo aqui para a igreja e chegando aqui na igreja tem um posto aqui na esquina, certo? Eu levei o meu carro ali para lavar e deixei o meu carro ali e saí e vim aqui para a igreja. Depois de alguns minutos eu voltei para buscar o meu carro, no sonho. Então, quando eu chego lá para pegar o meu carro, o que tinha acontecido? O meu carro estava todo destruído. E eram os índios que estavam guardando o meu carro. Eles estavam ao redor do meu carro e não deixavam eu tocar no meu carro. E aqueles índios falavam, o seu carro não é esse. O seu carro não estava assim quando você deixou ele. O seu carro não é esse. Eles me impediam de chegar até o meu carro. E daquela briga toda no sonho eu saí e voltei aqui para a igreja. Esses índios vieram correndo atrás de mim. E eu fechei a porta aqui da igreja, coloquei a madeirinha, quem não sei que está aqui na igreja sabe, a gente tem uma madeirinha aqui. Coloquei a madeirinha para os índios não entrar. E eles começaram a bater, até no sonho a madeirinha está lá. E eles começaram a bater, esmurrar a porta. Começaram a bater, deixa eu entrar. E aí eu falei, não vou deixar vocês entrar. E aí eles falaram, então eu vou pegar sua esposa. Se você não deixar eu entrar, eu vou pegar sua esposa. Eu falei, não vou deixar você entrar. Eu não tenho filhos ainda. Eles falaram, se você não deixar eu entrar, eu vou pegar os seus filhos. E ficou aquela briga e eu falei, não vou deixar você entrar. E depois de muita luta eles saíram correndo e sumiram. E eu saí aqui da igreja correndo, como se eu estivesse indo embora para casa. Eu passei e olhei para o posto. E quem estava na frente do meu carro, um ex-presidente do Brasil, que ficou muitos anos no poder, do partido político PT, ele estava todo vestido de branco, ele estava com uma criança morta na mão, que tinha sido abortada, estava torcendo o pescoço da criança e tomando o sangue daquela criança. O Senhor nos mostrou isso voltando de Brasília. O que esse sonho significa, Kennedy? Meu carro significa o Brasil. Existem poderes espirituais que estão tentando tomar posse da nação brasileira. E se eles conseguirem fazer isso, para onde eles vão tentar entrar? Para dentro da igreja. Só que qual que é o foco principal? Destruir famílias. Eu não sei se você se dá conta disso, mas nós estamos enfrentando uma guerra espiritual como nação. E eu sei que é um assunto difícil da gente falar na igreja, só que, irmãos, o problema do mundo não é o grito dos filhos do diabo, é o silêncio dos filhos de Deus. A gente tem que começar a se posicionar em relação ao que a Bíblia nos ensina. Está tendo uma guerra espiritual para matar as famílias, para matar crianças, jovens, adolescentes. Querem matar jovens e adolescentes na mentalidade. E nós precisamos começar a se posicionar como igreja.
Porque é isso que é ser embaixadores do reino de Deus. A Bíblia me ensina uma forma de pensar como Daniel se posicionava com 17 anos. Como José se posicionava quando ele era jovem. Como Maria, mãe de Jesus, se posicionava com 13 anos. Nós precisamos trazer essa cultura. Então é isso que eu quero falar com vocês, irmãos. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual que tem um só foco: destruir famílias. Eu quero trazer isso para você na Bíblia, ok? Então, pode pôr o primeiro slide aí, por favor. Nós estamos em uma aula, ok? Não é uma pregação, então eu vou passar bastante slides aqui. Se puder apagar essa luz aqui, a segunda do refletor, fica mais fácil, tem bastante slide, tá bom? Então vamos lá, na Bíblia. Aí, obrigado, melhor. Na Bíblia aparecem duas entidades, né, que sempre atacaram a família, as famílias do povo de Deus: Baal e Afrodite. Baal e Afrodite são entidades consideradas um casal das culturas antigas. Eles são considerados o Deus Sol e a deusa Lua. Obviamente falsos deuses, são demônios, né? As principais características de culto a essas entidades ocorriam através de sacrifício de crianças, promiscuidade sexual e sangue de profetas. Em todo o Antigo Testamento você vai ver isso, ok? Então, sacrifício de crianças, promiscuidade sexual e sangue de profetas sendo derramado, ok? Então, por diversas vezes no Antigo Testamento, o povo de Deus, ele se contaminou com esses demônios. Você vai ver por diversas vezes Deus falando: se afaste de Baal, parem de adorar Baal, parem de sacrificar a Baal, certo? Está no Antigo Testamento inteiro. E o povo de Deus se contaminou facilmente com essas culturas. E aí eu falo para você: será que isso ainda não acontece na nossa geração? Você fala: Kennedy, a gente não sacrifica crianças, a gente não participa de orgias, a gente não mata nenhum profeta. Será? Vamos lá, irmãos. Se nós achamos que tudo isso acabou lá no Antigo Testamento, nós estamos errados. Porque o Antigo Testamento é somente a sombra do que nós estamos vivendo hoje. A forma de ataque dessas entidades espirituais mudou. E a igreja precisa começar a entender como é a guerra que nós estamos enfrentando nos nossos dias. Então é isso que nós vamos expor aqui para vocês, ok? Então, irmãos, eu vou trazer aqui fundamentos. Se você não concorda, se você não crê nisso, não tem problema, ok? Eu só estou fazendo aqui o que Deus me chamou: ensinar a igreja do Senhor, amém? E aí o que você vai fazer com a palavra é você e Deus, amém? Você vai ver fundamentos, você vai ver história, você não vai ver o que é falado na mídia, você vai ver a história, o fundamento de como nasceram cada coisa que o inimigo hoje está tomando conta, influenciando jovens, adolescentes e crianças, ok? Primeira coisa que eu quero citar para você é o seguinte: Baal e Afrodite se disfarçam no meio do comunismo. Um dos meios deles se manifestarem na nossa geração é através do comunismo, ok? E tem muita gente tentando juntar o comunismo com o cristianismo. E são duas coisas que não se juntam, tá? E eu quero te mostrar a origem. Antes de você falar ou julgar, aprenda. Aonde nasceu o que você defende? Aonde nasceu aquilo que você ensina no seu filho, aquilo que você vê o seu filho falando e nem sabe de onde vem? Então, essa é uma manhã que o Senhor vai nos ensinar fundamentos, irmãos, para que a igreja tenha sabedoria. A igreja não pode ser um local onde a gente não tem sabedoria daquilo que está acontecendo lá fora. Porque a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, você vai aprender para que você entenda a verdade do que está acontecendo na nossa geração. Espero que você vai entender tudo, ok? Vamos colocar aí, por favor, Lúcio, o primeiro vídeo, ok? Preste atenção nesse vídeo. Como começou o comunismo? Baal também era conhecido como Moloch. O líder comunista Lenin admitiu que ele sacrificou as pessoas a Moloch. No Líbano, arqueólogos franceses encontraram uma figura representando Baal e mostrando seu sinal, o punho. Este símbolo primitivo do ódio era também adaptado pelos socialistas e comunistas, que assim começaram a costurar Baal como sendo seus escravos.
grande mestre maçônico usa um martelo ritual. O contexto para isso está no Antigo Testamento. Segundo Jeremias, capítulo 51, verso 20, que Deus foi como um martelo na sua destruição de outros povos. Estes fazem usurpação de tal simbologia e a usam em prol do reino do maligno. A foice também vem da maçonaria. Simboliza a destruição, a castração de Urano. Partido Socialista Sionista, que foi mais ativo na Rússia durante as tentativas de golpe em 1905, 1906, foi chamado a foice. Era simultaneamente um símbolo de Saturno e, por sua vez, de Moloch. Acima de tudo, adotaram a estrela vermelha de 5 pontas, a estrela de Salomão, que no interior da maçonaria significa estamos perto do nosso objetivo. Milhares de pessoas foram mortas por líderes bolcheviques sob a estrela vermelha de 5 pontas. Em Levashovo, perto de São Petersburgo, um monumento às vítimas da era soviética chamado Moloch foi revelado em maio de 1996. Neste local, os chequistas enterraram 40.486 pessoas que foram mortas por motivos políticos em Leningrado durante os anos de 1937 e 1954. Revoluções e revoluções foram regadas a muito sangue. Todos sacrifícios a Moloch, de maneira indireta e diretamente. Então aqui a gente vê um vídeo de onde começou o comunismo. Vocês viram que tem altares espalhados por todo o mundo, onde o nome desses altares é Baal. E é oferecido a todas as pessoas que foram mortas em regimes comunistas. É uma consagração. Ok? Agora a Bíblia fala que nós conhecemos as árvores pelos frutos. Vamos ver o principal cara aí que os professores hoje de faculdade, que a mídia usa, que é Marx, né? O marxismo cultural, essa questão aí. Vamos ver uma frase do livro dele. Pode colocar o próximo slide, por favor, Lúcio. Abolição da... Isso está no livro do Karl Marx, o Manifesto do Partido Comunista. Então, é um capítulo onde ele expõe a importância que tem de exterminar a família na sociedade. O quanto o homem e a mulher fazem mal para a sociedade. O quanto um homem e uma mulher ter filho faz mal para a sociedade. Tá? Então, estou trazendo aqui fundamentos para vocês. Um dos homens aí que é mais falado nessa questão aí, Karl Marx. Olha o que ele escreveu. Abolição da família. Ele está ensinando, é o capítulo todo do livro dele, onde ele ensina aquele que quer seguir o comunismo a como exterminar famílias. Tá? Outro homem aí que é muito falado, né, nessa questão aí, que usam para ensinar jovens, adolescentes e crianças acerca disso, é Antônio Gramsci. Ok? Eu estou falando isso para você, pai e mãe, porque talvez você não sabe que seu filho está ouvindo por aí na internet, sendo influenciado por celebridades, às vezes numa faculdade que ele está estudando, e você espere que você vai ver onde a gente vai chegar. O resultado de tudo isso no Brasil, será que está tirando as crianças, os adolescentes e os jovens da presença de Deus? A gente vai chegar lá, ok? Então, Antônio Gramsci também é muito usado, porque ele fundou a hegemonia cultural. O que é hegemonia cultural, gente? É um sistema onde os comunistas usam para se infiltrar em meios para trazer pessoas para pensar como eles. Então, um exemplo, a hegemonia cultural é você pegar uma pessoa que segue esses padrões aqui que eu acabei de passar para você, que lê o livro do Karl Marx, que lê essa questão da abolição da família e se forma para dar aula para o seu filho na faculdade. E aí lá na faculdade ele começa a desconstruir o que é Deus. Eu estou falando besteira, gente. Alguém já viu um jovem acreditar em Deus, que cria que Deus era tudo para ele, entrou na faculdade e virou um ateu? Só eu estou vendo isso acontecendo no mundo? Isso está acontecendo, não está?
Vocês estão olhando para mim com uma cara como se eu tivesse em outro mundo. Está acontecendo, não tá, gente? A gente está falando a mesma língua, não tá? Então, esse cara ele se forma e vai lá dar aula na faculdade. Ele começa a desconstruir o que é Deus. Ele começa a desconstruir o que é família. Ele começa a desconstruir tudo que você ensinou para o seu filho. Isso é hegemonia cultural. E a principal característica da hegemonia cultural está em mais de dezenas de livros do comunismo. Está a maior estratégia da hegemonia cultural. O que é, Kennedy? Se filtrar nas igrejas. Por quê? Porque o inimigo viu que matar os cristãos não dá certo. O inimigo tentou matar os cristãos de várias maneiras e a igreja só cresceu. Então o inimigo entendeu o seguinte: eu não vou mais matar, eu vou mudar a forma de pensamento deles. Eu vou me filtrar dentro da igreja. E aí começou o seguinte: as características dessa hegemonia cultural ao invés de matar um cristão, alguém se filtra no meio do cristianismo e tenta fazer um novo cristianismo. Muda a palavra de Deus, muda alguns preceitos da palavra de Deus. Então, sexo antes do casamento não tem nada a ver, né? E começa a mexer em questões que a Bíblia nos ensina, irmãos. Começa a mudar a palavra de Deus. E será que isso não está acontecendo na nossa geração? Será que a gente não está vendo o evangelho raso sendo pregado aí? A base do evangelho, nós conhecemos pela Bíblia o evangelho da cruz. Cruz é renúncia. E nós ouvimos o que é aí fora o evangelho, que você feliz é o mais importante. Se você está feliz é o que importa. Você é o centro do mundo. Você é o espelho de não sei o quê. Você. Não é você o centro, é Deus. Esse é o evangelho verdadeiro. Você tem que morrer para si mesmo, para que Cristo vive em você. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o evangelho. Você tem que morrer todo dia. Só que nós estamos vendo outra coisa acontecendo. Da onde que vem isso? Deixa eu te mostrar algo. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês. Eu vou passar, são 4 vídeos. Esse primeiro foi o mais comprido, ok? Esses agora são mais curtos. Só que preste atenção nesse segundo vídeo que você vai ver. Eu já explico ele para você. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista, sem medo de ser feliz. Poder de projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, né,
talvez trazer uma trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir. Um novo tipo de cristianismo. Vocês ouviram? Quem é esse cara que falou? Pastor. Ele tem mais de 19 igrejas aqui no Brasil. Ele se infiltrou no cristianismo, é um pastor, está lá na Câmara dos Deputados fazendo a lei que os seus filhos têm que seguir lá na escola. E se infiltrando também dentro da igreja. Aí você fala, Kennedy, mas eu nunca iria na igreja desse cara. Irmãos, nós temos que sair de uma bolha. Fora do Brasil, a coisa já está muito pior. E a tendência é nós enfrentarmos isso cada vez de uma maneira mais forte. Vocês se lembram da Vivi, filha da Claire, certo? Que foi para o Canadá. Ela chegou lá com uma semana, ela mandou para a gente aquelas fotos daquela passeata. Com uma semana ela mandou uma foto do que estava acontecendo lá. Parou a cidade. As igrejas não podiam abrir. Para quê? Para ter uma celebração lá no meio da cidade, celebrando o quê? Coisas contrárias à palavra de Deus. Não podia abrir nada. Não podia abrir nada. Aí você fala, Kennedy, não é possível que isso se infiltra tão forte dentro da igreja. Coloca a próxima imagem para mim, por favor, Lúcio. Preste atenção no retiro de crianças. No retiro de crianças, isso aqui foi em qual país? Isso aqui aconteceu na Islândia. A igreja luterana, com mais de 48 sedes espalhadas pelo mundo, fez um retiro para crianças. O nome é Jesus Cristo Trans. Dentro da igreja, são 48 igrejas. Retiro para crianças, para adolescentes. Um fim de semana todo para ensinar a eles que Jesus é trans. Irmãos, está acontecendo uma guerra. A gente fala Jesus está voltando, mas a gente não tem noção de como o mundo está, de como o mundo vai ficar. E nós precisamos nos posicionar. Você vai entender no final dessa aula qual que é o seu posicionamento em relação a tudo isso. Mas eu só estou te mostrando, eu estou no primeiro tema, comunismo. Eu estou te mostrando como está se infiltrando dentro das igrejas. É uma guerra silenciosa, irmãos. Porém, é silenciosa e onipresente. A maior característica da hegemonia cultural, isso está no livro de Anthony Gramsci, é o seguinte: ele coloca a teoria dele em todos os lugares, mas você nem percebe. Você já percebeu que parece que você está vendo um comercial, tem um ativismo LGBT lá. Aí você sai na rua, vê uma placa ativismo LGBT. Quer você está falando contra LGBT? Não, eu estou falando do ativismo. Essas pessoas elas têm que ser amadas, cuidadas, libertas em Deus. Nós temos que amar, mas o ativismo não são essas pessoas. Há uma separação aí. Então, eles estão colocando tudo isso que eles querem trazer para as crianças em todo lugar, é uma guerra silenciosa. Outra forma, irmãos, de Baal se misturar na nossa cultura é através do feminismo. E o interessante é que a maioria das pessoas que defendem essa questão não conhecem a história do feminismo. As pessoas estão falando na nossa geração de coisas que não conhecem. As pessoas não estudam. Eu sou feminista. Quantos livros você lê do feminismo? Os jovens estão sendo levados por massa de manobra, pela multidão, o que Deus está nos falando hoje. E nós não fomos chamados para isso. Aonde começou o feminismo? Vamos lá. Se eu falo para você, existe o cristianismo que é algo bom para a sua vida, vai transformar você, vai transformar a sua família, vai transformar a sua vida. O que você vai me pedir? Kennedy, eu quero conhecer. O que eu vou te dar? O livro que apresenta o cristianismo, ok? Vamos lá. Vamos ver os livros que apresentam o feminismo? Quem foram as pioneiras do feminismo? Pode colocar a próxima imagem, por favor, Lúcio. Olha a Linda Gordon. Essa aqui foi a pioneira do feminismo. Olha o que ela fala no livro dela. A família nuclear deve ser... As pessoas devem encontrar formas melhores de viver em sociedade, seja qual for o seu sentido. A dissolução das famílias é um processo objetivamente revolucionário. Olha o que Simone de Beauvoir, tão falada aí, olha o que ela citou. Em minha opinião, enquanto a família, o mito da família, a família é um mito. Deus criou a família, irmãos.
O mito da família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, ou seja, quer matar o instinto materno nas mulheres. Você tem percebido isso, irmãos? Você tem percebido isso? Que as pessoas estão cada vez menos estimuladas para ter filho, principalmente essa questão do lado feminino. A T. Grace, feminismo é a teoria, lesbianismo é a prática. Essas são as pioneiras do feminismo. Só lê. Andréa, né? Eu quero ver um homem espancado até ser reduzido a uma massa sangrenta, com um sapato de salto enfiado em sua boca, como uma maçã na boca de um porco. Então, quando a gente olha as pioneiras do feminismo, a gente descobre que são mulheres que estavam com raiva de homens, mulheres feridas, mulheres endemoniadas. E é isso que os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças estão sendo influenciadas a seguir na escola, na faculdade, nas redes sociais. Só que deixa eu te falar uma coisa, nós não temos uma ideologia, nós temos uma fé. Existe sim um machismo no mundo, nós não vamos ser hipócritas aqui, irmãos, mas o machismo é um câncer, o feminismo é só um band-aid. Band-aid não cura câncer. O que a minha Bíblia fala que cura câncer é a palavra de Deus. Então, se você, mulher, foi ferida, você não vai achar consolo no feminismo. Você vai achar consolo em Cristo. Essa é a verdade bíblica. Outra forma de como isso se disfarça, irmãos, na nossa geração, é como cada vez mais vai mexendo naquilo que as pessoas acreditam. Os jovens são criados na igreja, são formados aqui, aprendem a palavra de Deus, e daqui a pouco são a favor do aborto. O aborto, a Bíblia, ela nos apresenta isso, irmãos. A Bíblia legaliza essa questão? Não. Da onde que nasceu o aborto? Eu quero trazer fundamento para você. Aonde começou isso na história? Vamos ver o próximo vídeo. Child sacrifice. Barbaric. Evil. Ancient. Modern. There's nothing new under the sun. Throughout history, children have been sacrificed to a variety of deities in attempts to gain favor or blessings. Aztecs cut their children's hearts out to appease the gods of rain and war. Incas sacrificed their children to the sun god so their crops would flourish. Canaanites sacrificed their infants to Moloch for prosperity. Drums were played loudly to drown out the baby's screams. Child sacrifice never stopped, and we still don't hear their screams. There's nothing new under the sun. We sacrifice our children today, not for rain or war victories, but for freedom or convenience. We sacrifice to gain favor in the workplace, or for the blessings of money or fame. We sacrifice our babies on the altar of free sex. Child sacrifice is no longer a public event. It's done behind closed doors. Rather than a gory burning or bloody stabbing, it's become a neat, sterile, and clinical event. We don't throw our children into the fire or leave them to freeze to death. We starve our babies. We poison them. We rip off their arms and legs and crush their skulls. We call it choice. We call it empowerment. And our culture condones it. We celebrate it. We celebrate baby murder. We consider it vital to our existence. It's become a right. But nothing is different. There's nothing new under the sun. Innocent human beings are still being sacrificed for the selfish gains of those more powerful. Modern child sacrifice is thriving. We must end it. End abortion. Todos os que são a favor do aborto já nasceram. Então a gente está vendo aí onde começou o aborto. Crianças sendo sacrificadas a Baal. Será que essa estrutura não se disfarçou na nossa geração e continua agindo?
Irmãos, outra forma da ação dessas entidades é através do ativismo LGBT. É o que eu falei aqui para vocês. Nós não temos nada contra LGBT, mas o ativismo tem uma agenda do ativismo, irmãos, rolando solta no mundo. E até 2030 eles têm um plano para colocar na mente de crianças, adolescentes e jovens uma mentalidade. Nós separamos um capítulo inteiro do nosso livro Transição. Está lá fora hoje, nós trouxemos ele aí para vender. Onde nós falamos da marca da besta. Os cristãos perderam muito tempo discutindo, é um chip, é uma moeda. E, na verdade, irmãos, existe algo no mundo espiritual. A Bíblia fala que o espírito do anticristo já está no mundo. E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A gente quer descobrir quem é o anticristo. Será que é o Elon Musk? Não se trata de homem. É uma questão espiritual. A marca da besta é onde? Na mão e na mão, fala de trabalho na Bíblia. Nos últimos dias, Satanás vai com uma forma única de trabalho. Todo mundo vai fazer as mesmas coisas. O inimigo vai fazer com que todo mundo age igual. E a testa fala de mentalidade. Todo mundo vai pensar igual. Aí Jesus nos deu o código disso. Lá em Mateus 24, Jesus falou: o final dos tempos serão como os dias de Noé. Na época de Noé, todo mundo não pensava igual? Todo mundo não fazia as mesmas coisas? Isso está voltando a acontecer. Jesus está voltando. Só que aqui nós precisamos entender o seguinte: essa questão da ideologia. Essa questão da ideologia está muito forte. Eles querem mudar a mentalidade das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Eles querem montar uma unidade, uma forma de pensamento. Isso é a Torre de Babel, todo mundo pensando igual. E essa palavra ideologia, a primeira vez que ela foi falada, deixa eu pegar aqui o fundamento correto para você, foi falada através de Napoleão Bonaparte. A primeira vez que a palavra ideologia foi falada. Napoleão Bonaparte, ele apontou para os seus inimigos e falou: vocês são ideólogos. O que ele estava querendo falar? Vocês estão falando uma coisa para mim, mas estão escondendo um monte de coisa por trás. O que é uma ideologia? Olha, isso aqui é o feminismo. Igualdade para as mulheres. O que é uma ideologia? Isso aqui é a questão LGBT, igualdade. Só que o que tem por trás disso? Vamos ver o que tem por trás da ideologia de gênero e da ideologia dessa questão de LGBT? Pode pôr o próximo vídeo, por favor. Não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente: o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer: não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. As we celebrate Pride and the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. So bit by God, so everyone in the world loves him, but not me. I don't know. Yes, you do. I don't know. I don't know a lot about him. So that's number one. Yes, that's number one. So Violet, I'll give what?
He's bi and non-binary. I know that. But I teach too. Do they teach you that at school? Yes. Oh, they do. That is not true. They do not teach you that at school. Why would you think Jesus is bi? We learned it at school. That's a lie. Because he loves everyone in the world. Okay, and why is he non-binary? Because he wears a dress and he's a man. Oi, crianças! Sou eu, a Elsa, e hoje ensinarei mais uma brincadeira divertida para vocês. Vamos aprender? Vamos precisar de uma vela e um lençol. Assim que você se enrolar no lençol, você vai pegar a velinha e vai caminhar pela sua casa murmurando várias palavrinhas bem baixinho. E elas não precisam fazer muito sentido. E assim que alguém perguntar para você, por que você está fazendo isso? Você vai responder: a alma dessa criança agora pertence a mim. Yay! Muito divertido! Quem quer me ganhar de das crianças? Gostam de mim, sim ou não? Sim! Toma, vocês vão ficar aí pensando sobre essas coisas de menino e de menina, isso não existe, tá? E eu vou lá pra outra sala. Isso é... Fala pra todo mundo, então. Esse negócio de coisa de menino e de menina é o quê? Preconceito! Viu? Toma, família brasileira. Vambora. Está acontecendo algo cultural na Terra. E é o último movimento cultural que essa Terra verá antes de Jesus voltar. Está acontecendo uma guerra, e essa guerra é pela próxima geração. A questão é, nós não podemos sair de onde nós estamos. Nós não podemos sair do Brasil, nos isolar, fazer um país gospel e morar lá, uma bolha. Não. O que nós precisamos fazer? Nos fortalecermos em Cristo para o quê? Influenciar esse mundo. Esse é o papel da igreja. Só que agora eu quero te perguntar: você está pronto para influenciar o mundo? Você está, sim ou não? E os seus filhos? Então é aí que a gente tem que melhorar isso. Porque muitas vezes nós estamos jogando a culpa na igreja, naquilo que é papel de pai e mãe. Deus deu para todo lar um pastor e uma pastora de jovens, adolescentes e crianças. Como é o nome desses pastores? Pai e mãe. A Bíblia fala em Deuteronômio: pai, ande no caminho com seu filho e inculque a palavra do Senhor sobre ele. Não é pastor, não é líder, é pai. Sabe o que é inculcar? É você falar tanto uma coisa que o seu filho só pensa nisso. Nós aqui na igreja, irmãos, nós nos reunimos 2 vezes por semana. Quem está todo dia com o seu filho é você. E aí a questão é, o que o seu filho escuta na sua casa? O que ele vê no celular? O que ele assiste do seu lado? Quanto tempo você gasta com ele ensinando a palavra de Deus? Quanto tempo você gasta com ele orando? Quanto tempo você mostra para ele o que é o Evangelho de verdade? Irmãos, o principal alvo de Satanás nesses dias são as crianças. Então nós precisamos aprender a fazer política. Querem que você vai falar de política? Porque política nós aprendemos de uma forma errada. Guarde isso na sua mente. Política é influência. Em todo lugar tem política. Política é influência. E deixa eu falar uma coisa: se você não influenciar o seu filho, alguém vai fazer isso por você. Cedo ou tarde, alguém vai fazer isso por você.
Então, irmãos, eu quero apresentar para vocês aonde estão sendo colocadas essas estratégias aqui. Aonde tudo isso aqui que nós vimos, está sendo enxurrado, derramado sobre a nossa geração. Primeiro lugar é nas escolas e nas faculdades. Coloca a imagem 5 para mim, por favor, Lúcio. Vou pular uma aqui. Imagem 5. Olha isso, irmãos. Pesquisa acerca de jovens cristãos. Estudo constata que 70% dos jovens cristãos abandonam a igreja em período de faculdade. 70%. Isso não está falando do restante que fica na igreja, mas não crê em nada que a gente fala aqui. Porque está todo doutrinado acerca de tudo aquilo que viu lá. Está falando de que abandona. Isso aqui é um alerta para nós pensarmos, será que nós estamos fazendo tudo de melhor para os nossos filhos? Será que trazer eles uma vez na igreja é o suficiente para essa geração? Escolas e faculdades. Outro ponto aqui que eu quero te mostrar é através de séries e filmes. Irmãos, aprenda uma coisa, se você não crê, não tem problema, porque eu estou aqui para falar aquilo que nós cremos, aquilo que o Senhor nos passa. Hollywood é uma boca do inferno sobre a terra. Todos os filmes que saem em Hollywood é algo profético que Satanás quer trazer na terra no próximo ciclo. Vou te dar um exemplo. No último ciclo, vamos pegar 2, 3 anos, quantos filmes de guerra a gente viu aí? Poucos ou muitos? Aí está tendo a guerra agora. Agora eu te pergunto, quantos dias você jejuou pelo fim da guerra? Rússia e Ucrânia. Sabe por que a gente nem liga para isso? Porque a gente acostumou a ver lá na TV. O inimigo mexe na mente. Você já está acostumado a ver guerra, a ver morte, tanta coisa acontecendo lá, que você nem para o seu tempo para interceder pelas pessoas que estão sofrendo. Afeganistão, ano passado teve a guerra. Mulheres sendo mortas, tanta coisa acontecendo. Deixa eu te mostrar isso na prática. Deixa eu vir para um lado mais de culto de domingo. Vamos lá. O profético ficou para ontem. Põe para mim a próxima imagem, por favor, Lúcio. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Não, pulou. É a 6. O efeito Netflix. Presta atenção. Vamos ver se o que você assiste, o que o seu filho assiste, influencia ou não a sua vida. Mais de 2 milhões de likes em todo mundo assistiram essa série, Gambito da Rainha. Ok? Uma série muito famosa no Netflix. Mais de 2 milhões de likes assistiram essa série. A procura por tabuleiro de xadrez aumentou em 250% no e-mail. Busca no Google por como jogar xadrez atingiu o pico da década, por causa de uma série do Netflix. O livro que inspira a série virou best-seller 37 anos depois do lançamento. O número de jogadores no site chess.com, o maior site de xadrez online, aumentou em 500%. Agora eu te pergunto, se para xadrez teve toda essa relevância aqui, o que acontece com violência, sexo fora do casamento, sexo mais cedo, sabe, essas crianças que estão muito aceleradas nessa questão LGBT, feminismo. O que está acontecendo nos lares? Eu estou falando de xadrez, gente. Jogo para gente inteligente. Eu não sei jogar xadrez. Alguém aqui sabe jogar? Aí, ó. Sabe? Quem tem que ir alto? Olha aqui, gente. Xadrez, meu. É loucura isso aqui. Imagina os outros temas. Será que não reflete o que o seu filho assiste? Você sabe a última série que seu filho assistiu? Kennedy, eu sei, eu vi coisas lá, então você é mais errado ainda. Outra forma, irmãos, de pegar aí a mentalidade dos jovens, das crianças e dos adolescentes através das redes sociais. Quem que o seu filho segue? Quem que ele vê? Por quem ele é influenciado? Quem que aquela pessoa que ele segue crê? O que ela fica falando ali? Irmãos, seu filho está no ônibus, está em qualquer lugar, ele está vendo isso aqui. O que está acontecendo? Deixa eu falar algo para você. Nós estamos em guerra
espiritual pela próxima geração. Você crendo ou não? Está acontecendo. Você crendo ou não em batalha espiritual, está acontecendo. A sua crença não vai mudar isso. Está acontecendo. E eu quero trazer o fundamento aqui para nós encerrarmos os horários. Em ano de Shemitah, isso se intensifica muito mais. Ano de Shemitah, você que não esteve aqui na nossa escola, semana que vem vai chegar o livro para que você consiga ler e entender tudo isso aqui que nós estamos falando. Shemitah é um ciclo que aparece na Bíblia e se repete de 7 em 7 anos. Deus trabalha, Deus movimenta nações, Deus movimenta finanças, Deus movimenta governos em ciclos. Você vai ver no livro que desde a época bíblica nós trouxemos fundamentos bíblicos, nós trouxemos fundamentos históricos. Você pega as maiores guerras mundiais, ano de Shemitah. Os maiores avivamentos da história, ano de Shemitah. Quando começou o movimento feminista, ano de Shemitah. Você pega muitas coisas e você vai vendo como Deus e como inimigo, ele tenta imitar a forma de Deus de trabalhar e ocorre uma batalha espiritual. E isso nós podemos ver em toda a Bíblia. Vocês se lembram do sonho de Faraó na época de José? Ele sonhou que ele viu 7 o quê? Quem vai lembrar aí? 7 vacas magras e gordas. O que José interpretou o sonho? O que José falou? Aquilo representava 7 anos de prosperidade, 7 anos de 2 ciclos de Shemitah. Está em toda a Bíblia. Não é por acaso que você vai ver sempre Deus pedindo para os seus filhos fazerem algo que tem a ver com 7 mergulhos de Naamã, 7 voltas em torno de Jericó, 7 igrejas no Apocalipse, 7 taças, 7 trombetas. É um ciclo que se repete, 7 anos de grande tribulação. Está em toda a Bíblia. Nós vamos se aprofundar com vocês nisso lá no livro, ok? Hoje eu não vou ter tempo aqui de me aprofundar com você nisso, mas eu quero que você entenda que é um ciclo que acontece, está na Bíblia. O pastor Marcos falou que o que não estiver na Bíblia você não leva, mas estou te mostrando que está na Bíblia, ok? Então, Shemitah é um ciclo que acontece na Terra. E o que acontece em ciclos de Shemitah, Kennedy? Uma guerra se intensifica. Uma guerra se intensifica. E eu quero te mostrar quais são as áreas do Shemitah para que você entenda isso e se tem relevância ou não na nossa nação. Pode ir para o próximo, por favor? Olha isso, Shemitah e a espiritualidade. Aliás, perdão, essas 3 áreas aqui são as áreas que o Shemitah toca, ok? Governo, finanças e espiritualidade. Todo o ciclo de Shemitah, as nações do mundo são tocadas nessa área. Não é por acaso que esse ano é ano de Shemitah. Tem o que aqui no Brasil? Eleição. Não é acaso, tudo tem um propósito, Eclesiastes 3. Ok? Então, vamos lá, espiritualidade. Gunnar Berg, fundadores da Assembleia de Deus, foram os primeiros missionários pentecostais que vieram ao Brasil. Eles chegaram em 1910, no ano de Shemitah, o 7º ano. Governo, a proclamação da República Brasileira ocorreu no dia 15 de novembro de 89, ano de Shemitah. Finanças, a moeda brasileira real foi criada em 94, ano de Shemitah. Então Deus está nos mostrando, irmãos, que esse ciclo ele toca a nossa nação. Então nós temos que ficar atentos em um ano como esse. Por quê? Porque está tendo uma guerra espiritual na nossa nação. O Brasil é uma das poucas nações, gostando você ou não, que essas coisas ainda não têm total controle sobre nós. Gostando você ou não, o Brasil é uma das poucas nações da Terra que o seu filho não é forçado a fazer algo pelo Estado. E está acontecendo uma guerra para que tudo isso se torne realidade. Então, irmãos, aqui o mais importante para nós encerrarmos é qual é o posicionamento que a igreja deve ter. O que eu, o que você, o que nós devemos fazer quando nós temos acesso a tudo isso aqui que o Senhor nos trouxe. O que nós devemos fazer? Quero ler com vocês na Bíblia, Daniel capítulo 3, se você puder abrir. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Vamos ler o verso 19. Verso 19. Diz assim: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida quantas vezes mais? 7 vezes mais.
que de costume. Verso 20. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Verso 21. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. É aqui. Deixa eu te explicar algo. O profeta na Bíblia que mais viu os ciclos do Shemitah foi o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias deixou o livro dele escrito com todos os ciclos que você lê de guerra, tudo que aconteceu no livro de Jeremias, você pode fazer a conta que vai bater essa questão de 7. Jeremias foi o profeta por Deus escolhido para revelar para nós o Shemitah. E Daniel na Babilônia, ele estava cativo, ele não estava na sua terra natal. Ele estava ali aprisionado. E você lê no primeiro capítulo de Daniel que ele lia o quê? O livro de Jeremias. E aí você começa a ver a vida de Daniel, você começa a ver que ele entendia os códigos do Shemitah, isso que nós estamos falando aqui. Quantos dias foi o jejum de Daniel? 21. Na verdade foi 7, 14, 21. Ele fez 7 dias de jejum por cada área do Shemitah. São 3 áreas, certo? É só você pegar a oração de Daniel, você vê que ele está falando de finanças, governo e da área espiritual de Israel. Ele entendia os códigos do Shemitah. E, irmãos, quando um profeta entende aquilo que Deus está fazendo, na Bíblia principalmente, você precisa prestar muita atenção, porque tem ensinos valiosos que estão escondidos nesse livro. Então, no livro de Daniel, a Bíblia nos mostra várias coisas que nós devemos fazer em ano de Shemitah. Só que algo interessante é que nós acabamos de ler que 3 homens foram jogados em uma fornalha ardente. Eu não vou ter tempo de ler com você toda a história, só que eu tenho certeza que você conhece a história. O que aconteceu na Babilônia? Nabucodonosor construiu uma estátua, certo? E ele falou o seguinte: quem não adorar essa estátua vai ser jogado numa fornalha de fogo. O que é isso, irmãos? É uma guerra cultural. Nabucodonosor falou: todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo tem que pensar assim. Todo mundo tem que adorar essa entidade aqui que está se levantando. Só que 3 homens não aceitaram fazer isso. Engraçado que são 3 áreas do Shemitah. Eles foram jogados numa fornalha. O que isso nos ensina, irmãos? Em ano de Shemitah, se você não se posiciona como o mundo quer, você é testado. Essas 3 áreas da sua vida são provadas com fogo. Para que, Kennedy? Para que Deus alinhe a sua vida de acordo com o propósito dele. É o tema aqui dessa mensagem. Governo. Você pensa no Bolsonaro. Não. Como está o governo do seu lar? Finanças. Olha o que nós aprendemos esse mês todo aqui na igreja. Só que aí eu quero te perguntar, como você investe na vida do seu filho? O que você paga para ele assistir? Qual filme você está levando ele no cinema para ver? Vida espiritual. Quantas vezes por dia você ora com seu filho? O que você tem ensinado da Bíblia para o seu filho? O que você tem ensinado dos princípios de Deus para o seu filho? Irmãos, em ano de Shemitah, essas 3 áreas são provadas no fogo. E se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que aconteceu um milagre ali naquele lugar. Esses homens receberam a visita de Jesus. Eu creio que era o próprio Jesus ali na fornalha. Nabucodonosor, coitado, foi jogar 3 homens de Deus numa fornalha ardente. Mal ele sabia que Jesus tem olhos como chamas de fogo. Não tem como. Então, irmãos, se nós permanecermos firmes, o Senhor entrará na fornalha conosco. Então nós precisamos nos posicionar como uma igreja relevante, que faça o seu papel no lar, na sociedade. Eu creio que nós poderíamos ir muito mais a fundo aqui em como nós poderíamos influenciar uma sociedade para mudar tudo isso que eu apresentei aqui. Mas primeiro, nós precisamos estruturar o nosso lar. Então, 3 coisas aqui práticas que nós precisamos fazer. Já pode subir aqui, por favor. O que nós precisamos fazer para vencer essa guerra, irmãos? Primeira coisa, não nos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo. Você não tem que ter vergonha de sua opinião. Aliás, a sua opinião não, a opinião bíblica. Porque eu não estou falando aqui o que o Kennedy acha, eu estou falando o que a Bíblia acha. Eu trouxe para você aqui fundamentos bíblicos.
Nós não temos que ter vergonha na nossa geração de nos expormos, irmãos. Custe o que custar. O problema do mundo não é o que os filhos do diabo estão gritando. O problema é o silêncio da igreja. Eu tenho que falar-nos da Bíblia. Aborto não. Eu tenho que falar-nos da Bíblia. Isso é pecado, está errado. Eu tenho que falar-nos da Bíblia. Feminismo não. É o Evangelho de Jesus Cristo. Gostem ou não gostem. Eu não posso me envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, o que Jesus faria se ele estivesse na nossa geração? Ele ficaria calado? O que João Batista faria se estivesse na nossa geração? O que Elias faria? O que Daniel faria? Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo. O que mais nós precisamos fazer? Alinhar o nosso lar segundo a vontade de Deus. Então, você precisa afastar do seu lar tudo aquilo que está afastando os seus filhos da verdade bíblica. Talvez você precise mudar a rotina do seu lar, o que você assiste com o seu filho, o que você lê com o seu filho, o que você ensina a ele. Você tem que ensinar para o seu filho, o comunismo ele não ressuscita mortos. O feminismo ele não cura cegos. O Evangelho sim. É o Evangelho, irmãos, a nossa fé. E a última coisa que nós precisamos fazer é se posicionar espiritualmente pela nossa nação. O tema dessa aula é Shemitah, a guerra pelo Brasil. Nós, como uma igreja relevante, precisamos nos posicionar pela nossa nação, irmãos. Porque somente uma igreja que não tem medo, somente uma igreja que não se curva para tudo que está acontecendo aí fora, pode salvar uma nação dos planos de Baal. Somente uma igreja que se posiciona, que não tem medo, pode salvar a nossa nação desses planos diabólicos. Então, irmãos, o foco aqui dessa aula, o Espírito Santo nos trouxe essa aula para quê? Para te chacoalhar, para que você se posicione como cristão. Primeiro, alinhando o seu lar. Segundo, alinhando a sua mente. E terceiro, alinhando-se como intercessor da nossa nação. Por quê, Kennedy? Porque eu termino essa aula como nós começamos. Nós somos embaixadores do reino de Deus na terra. Você não pode se mover pela cultura que o Brasil está se movendo. Quase caí aqui hoje. Fez. Vou aparecer lá. Você não pode se mover por aquilo que o Brasil está se movendo. Você não pode se mover por aquilo que as redes sociais estão se movendo. Você tem que se mover por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Você está disposto a entrar nessa guerra? Você está disposto a entrar nessa guerra pelo seu lar? Então fique de pé no seu lugar. Nós vamos cantar um louvor aqui. Enquanto nós cantamos esse louvor, eu quero que você comece a interceder pelo seu lar. Eu quero que você comece a pedir para que Deus guarde a mente dos seus filhos. Kennedy, eu não tenho filho. Ore pelas crianças da igreja. Ore pelas crianças do Brasil. E eu quero que você comece a orar pela nação brasileira. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A vitória do Brasil não vai vir com o dedo na urna. A vitória do Brasil vem com o joelho no chão. Vamos aprender isso de uma vez por todas. É em oração que nós vencemos essa batalha, irmãos. Então se posicione pela sua nação nesse momento. Comece a repreender. Deus, nós não aceitamos isso sobre as nossas crianças. Não aceitamos ideologias, não aceitamos que o mal toque a mente delas. Vamos erguer um altar de adoração aqui, de intercessão a Deus, amém? Enquanto esse louvor está tocando, comece a orar, comece a profetizar. E depois eu quero orar por todos os jovens, adolescentes e crianças, vou pedir ajuda dos pastores, tá bom? Depois que nós intercedemos aqui, nós vamos abençoar a próxima geração, declarando que Baal, Afrodite, não tem poder sobre eles. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Vamos lá, comece a orar. Feche seus olhos, nós vamos começar a louvar a Deus. Senhor, nós erguemos um altar de adoração